Boa noite aos amigos da internet. A Igreja Batista Betel lhe acolhe com boas-vindas ao seu culto noturno desse dia 27 de outubro, onde nós continuamos no momento da pregação a nossa série expositiva na primeira carta aos Coríntios. E eu convido aos amados irmãos a nós abrirmos em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos falar dos versículos 10 até 17. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 a 17, segundo a graça de Deus, e se assim Ele não nos permitir, e se Ele não voltar no meio da mensagem. Queridos irmãos, eu peço que você abra o céu diante de você, que é a sua Bíblia. Você abre a sua Bíblia, você está com o céu aberto diante de você. Então, com carinho, com reverência, com amor, com atenção, receba desse céu aberto diante de você. O título da minha mensagem é Apego Emocional às Pessoas versus Confiança em Cristo. Apego emocional às pessoas versus confiança em Cristo. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 10 até o 17. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Amém. Amém. Curvemos nossas cabeças e vamos orar. Amado Deus poderoso, estamos diante do Senhor em culto. Saímos de nossas casas, nos reunimos com os outros membros do corpo de Cristo, porque queremos prestar culto ao Senhor. E a nossa expectativa agora é de recebermos a Tua Palavra, a fim de nos santificarmos cada vez mais, amadurecermos, Senhor, deixarmos cada vez mais os estágios iniciais e antigos da fé, e avançarmos em Ti, porque, conforme o Senhor nos ensina em Tito, nós precisamos, Senhor, enquanto aguardamos a Tua volta, nos separar desse mundo e crescer mais para o Senhor. Pai Celestial, a nossa expectativa é que assim o Senhor faça, na exposição da Tua mensagem, aquilo que o Senhor já disse na Tua Palavra. Nós buscamos, segundo o poder do Teu Espírito, extrair a Tua mensagem para alimentar a fé que o Senhor nos deu. Nós não queremos outra mensagem, nós não queremos ideias novas, nós queremos a verdade eterna. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo está abrindo essa sessão fazendo um pedido à igreja de Corinto. Ele não está impondo, ele não está brigando, ele pede. E ele não pede em nome dele, porque a igreja tinha que viver para Cristo.
Paulo foi aquele usado por Deus para instruir a igreja, a fim de que a igreja conhecesse a sua identidade e a fim de que a igreja praticasse e vivesse essa nova vida que recebeu. Então Paulo faz um pedido em nome de Jesus, como se o próprio Cristo estivesse pedindo isso aos coríntios, e de fato era o pedido do próprio Cristo de que não haja divisões, porque seguramente o Senhor Jesus, Ele quer que entendamos que o objetivo da obra da cruz não é separar, não é dividir a igreja, mas unir a igreja no mesmo propósito. Por esse motivo, nós devemos sempre investigar a palavra de Deus e extrair das Escrituras a mensagem que nela se encontra, porque do contrário, cada um vai conceber uma ideia sobre a igreja, cada um vai conceber uma opinião sobre o Evangelho, sobre Cristo, e naturalmente isso vai resultar em divisões. Quando não estamos todos focados em Jesus, o Senhor da igreja, estamos divididos. Isso equivale a dizer que Jesus é a nossa união, que Jesus é a única maneira do corpo andar unido aqui nessa terra até chegarmos na glória. Nós não temos que procurar uma solução nossa, nós não temos que procurar uma conversa política, nós não temos que procurar uma forma de dar certo. Se todos nós nos sujeitarmos à palavra de Deus, todos nós estaremos no mesmo foco. Não será o foco do pastor, não será o foco da igreja, não será o foco dos membros mais antigos da igreja, não será o foco dos membros mais influentes, mais atuantes, mais falantes, mas será sim o foco pretendido por Deus, que é o seu Filho. Amados, vejamos que Deus constituiu líderes na igreja, sim, mas esses líderes devem apontar para as verdades eternas e não para si mesmo. Então, Paulo já começa falando isso. Olha, eu peço em nome de Jesus Cristo. Paulo não diz, irmãos, eu tive uma boa ideia, me escutem aqui, o que vocês acham? Vamos votar sobre essa ideia para ver se a nossa igreja encontra o caminho. Ele faz um pedido, ele faz um apelo aos corações regenerados, de que todos andemos na mesma luz, Cristo. Porque o versículo 12 há um fato registrado. Paulo diz, refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que era o apóstolo Pedro, e tinha até algumas pessoas que se diziam de Cristo. Essa evidência era algo concreto naquela igreja, que podia estar reunida no mesmo endereço, podia estar reunido na casa de alguém, podia estar reunido num lugar maior para que pudesse prestar culto, mas estava dividida entre si, o que não era a vontade de Deus. E Deus então leva o apóstolo Paulo a escrever a eles e falar para eles. Existiam ali divisões, panelinhas na igreja, panelinhas inclusive que falavam um contra o outro, panelinhas que chegavam ao ponto de falar contra irmãos da mesma fé. E nas igrejas, infelizmente, se nós deixarmos a natureza humana, a nossa carne, ela dirigir os nossos pensamentos, nós vamos fazer isso porque vai ser um ajuntamento humano igual a qualquer outro. Uma escola, uma empresa, um clube, reuniões humanas, ajuntamentos humanos, acabam tendo panelinhas. Não é errado você ter mais afinidade com alguns irmãos. Isso é normal. Você tem mais relacionamento com alguns irmãos. Mas é errado quando grupos se unem para dividir a igreja, grupos se unem para fragmentar a comunhão, e grupos se unem para rejeitar a comunhão com alguns irmãos de fé. Então, claro, não significa que você vai ter a mesma amizade com todas as pessoas da igreja. O próprio Cristo, ele tinha 2 discípulos ali, 3 que andavam mais próximos dele. Isso é natural, até porque tem pessoas que vão acabar se dirigindo mais a você, por uma questão de afinidade. Quem gosta de tricô vai acabar batendo mais papo com quem também gosta de tricô. Quem faz bolo e doce vai ter mais afinidade com quem fala sobre isso.
Quem gosta de mecânica vai acabar se juntando, falando com outras pessoas que gostam de mecânica. Quem joga futebol vai acabar se juntando para falar de futebol. E às vezes zoando um pouquinho um com a cara do outro. Está tudo bem até aqui. Se isso for saudável no relacionamento, está tudo certo até aqui. O problema das panelinhas de Corinto é que nós tínhamos pessoas que estavam dividindo a igreja. É como se o mesmo time de futebol usasse cada um, ou cada 2, 3 jogadores, um uniforme diferente. Imagina se numa nação cada um decidisse usar uma bandeira nacional diferente. Eu quero aquela bandeira verde e amarela. Não, eu acho que a minha bandeira tem que ser lilás com púrpura e glitter dourado. Não, eu acho que a minha tem que ser assim. Eu acho que tem que ser assado. Um cidadão, todos devem ter a mesma bandeira. Um time, todos devem ter o mesmo uniforme. Uma igreja, todos devem ter a mesma fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. E jamais ficar dividido entre si. O próprio Paulo está perguntando aqui, será que Cristo está dividido? Por acaso, meus amados irmãos, Cristo tem uma obra diferente para cada um de nós aqui? Por acaso, queridos, Deus morreu mais por você do que por mim? Por acaso Deus amou mais do que um do que o outro? Por acaso Deus vai corrigir mais um e menos outro? Ele vai aliviar para o lado de alguma pessoa? Talvez para os que dizimam mais, ele vai dar uma aliviada mais. É lógico que não. Jesus Cristo é igual. Ele traz as coisas de maneira justa. Então Cristo não está dividido entre nós. Portanto, como nós estaremos divididos entre nós se, em tese, estamos todos vivendo para o mesmo Senhor? As divisões na igreja, elas são erradas e elas precisam ser tratadas. Irmãos que às vezes não se falam com irmãos que não resolvem problemas entre si há anos, que apenas se encontram de maneira falsa, se cumprimentam na igreja, mas depois que vão embora, não querem se falar. Ou então vem depois e fala, está vendo aquele fulano? Está vendo aquela ciclana? É assim, assim, assim. Se você tiver alguma coisa contra a pessoa, fale com ela. Você pode e deve, se for necessário, trazer o cargo ao pastor, mas saiba que da minha parte, eu vou procurar tratá-los, eu vou procurar sentar vocês 2, ou 3, ou 4, para resolver a situação. Não adianta você simplesmente passar para o pastor, ou para um líder da igreja, ou para um diácono, isso está acontecendo assim, naquela expectativa de que haja uma boa vingança, que alguém vai fazer alguma coisa por aquela pessoa. Eu vou contar para o pastor, eu vou contar para o diácono, e aquele veneninho já está escorrendo doido para ver o irmão quebrando as pernas. Isso não é de Deus. Se você ou eu formos tentados a isso, peçamos imediata misericórdia de Deus, porque isso não é cristianismo, isso é pecado. Significa que você está sendo fraco, você está sendo indulgente com a fé que você recebeu de Jesus. Significa que você está sendo criança e infantil, que você não tem maturidade para poder lidar com diferença de fé, com diferença das pessoas, e você não está querendo viver para Deus, mas mantém o seu orgulho mimado de viver somente para si. Se em algum momento a igreja proporcionou isso para você, a igreja precisa rever a sua visão, e que todos, pastor e igreja, sejam submissos a Cristo. Pastor, mas é difícil, temos irmãozinhos. Eu sei, pode ter certeza que eu sei. Ter irmãos difíceis, nem todos estão no mesmo grau de maturidade, nem todos estão dispostos a abrir mão de si mesmo para poderem conviver com outra pessoa. Entretanto, você precisa, como parte da sua vida cristã, amar aquela pessoa, caminhar com aquela pessoa e reconhecer as virtudes daquela pessoa. Ela pode ser difícil numa área, mas ela pode ser uma grande bênção na outra. E o maior exemplo que você pode ter de que isso é verdade é você mesmo. E o maior exemplo que eu posso ter sou eu mesmo. Você sabe que você é difícil em algumas áreas. Ou como diz o goiano, os amigos que nos assistem, que você é custoso ou custosa em algumas áreas. Todos nós somos custosos em algumas áreas. E às vezes eu preciso do amor do irmão e da paciência dele para que eu venha a aprender e até despertar. Portanto, quando você tem dificuldade de conviver com alguém, a dificuldade não está apenas na pessoa, mas está em você também. Que não sabe lidar e se relacionar com o outro.
É você falar, eu estou cansado, as pessoas me cansam. Isso você ouve toda hora as pessoas dizendo hoje. Não, eu quero matar um, eu quero isso e aquilo. E aí você traz esse discurso do mundo para dentro da igreja. E quando você faz isso, você está dizendo o seguinte: eu desprezo a palavra de Deus e eu acho que ela não tem valor e que ela é inútil para que eu venha viver a nova vida. Eu posso pegar alguns padrões do mundo e fazer seleção e fazer panelinha. Mas o Cristo que morreu por mim e pelos meus pecados e pela minha custosice também morreu pelos pecados, pelos problemas e pela custosice dos meus irmãos. Precisamos estar focados em Cristo, porque Paulo diz que ele não foi crucificado por ninguém. Ninguém foi batizado em nome de Paulo, nem de Pedro, nem dos pastores contemporâneos. Todos, inclusive os líderes, foram batizados em nome de Cristo. Paulo, Apolo, Pedro estão apenas servindo ao Senhor da seara, amando a Cristo, enquanto não só cuidam do seu povo, mas apontam para o Deus desse povo. Queridos, o pecado que está por trás disso, quando fazemos essas panelinhas, ou quando nos apegamos a líderes, é precisamente o medo, a insegurança, a incredulidade e a falta de confiança de que Deus é suficiente para nos ajudar a resolver os nossos problemas. Então nós queremos resolver os nossos problemas rejeitando o irmão, selecionando as pessoas e nos referindo a líderes humanos. Não, fulano pensa assim, então eu sou assim. Fulano pensa assado, então assim também. Na verdade eu estou querendo escolher o meu eu. Há um grande pecado de egoísmo quando eu faço isso. O pecado por trás disso tudo é esse egoísmo, é esse medo, é não confiar o suficientemente em Cristo. E essa insegurança traz apego às pessoas. Então eu vou seguir aqueles que pensam como eu. Na verdade eu estou escolhendo a mim quando eu faço isso. Então eu tenho um apego exagerado às pessoas. E assim eu estou querendo dividir Cristo. Ou eu estou querendo seguir pessoas que não morreram por mim. Esse apego emocional, ele é falso. Ele pode te dar uma segurança temporária, mas ele não resolve o problema do meu pecado e o problema do seu pecado, de favoritismo, de egoísmo, de falta de confiança em Deus. Não significa, queridos, que você vai se afastar dos líderes, dos pregadores, que você vai odiá-los. Mutuamente, pastores e ovelhas devem se amar, se respeitar, ter uma amizade cristã saudável, entretanto, jamais permitindo que isso ofusque a esperança da nossa alma, Jesus. Abra comigo em Hebreus capítulo 6. Vamos ler os versículos 19 e 20. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em muitos túmulos cristãos do primeiro século, os achados arqueológicos mostravam que esses túmulos tinham o símbolo de uma âncora. Significava o seguinte, que elas morreram crendo em Jesus, que Ele era a segurança da alma delas, portanto elas estão com Ele hoje. E a âncora você precisa jogar enquanto você está aqui lá na eternidade. Essa âncora está lá e está segura lá, e ninguém, nenhum ser humano e nem você mesmo consegue te dar esse nível de segurança que a sua alma precisa. Paulo chega a dizer que ele agradece a Deus porque não batizou nenhum, a não ser Crispo, Gaio. Ele lembra depois de uma família, ele nem sabia exatamente quem tinha batizado, porque ele não foi enviado para isso. Ele foi enviado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Diferente de muitos pregadores hoje,
que fazem questão de dizer que aquelas pessoas são discípulo dele. Ou então pessoas que trabalham com discipulado na igreja e dizem: fulano é meu discípulo. Eu nunca ouvi uma expressão que mais doeu aos ouvidos do que essa, queridos. Você e eu fazemos discípulo para Jesus. Esse orgulho de querer que alguém se ancore em mim, ele é terrível para mim e para outra pessoa. Quando você tem apego emocional às pessoas para que elas tenham segurança de vida, isso é um risco altíssimo, porque a pessoa não tem a estrutura suficiente para te dar segurança, porque ela também precisa da segurança interna, ela também precisa ter a âncora da alma em Jesus, ela também precisa de força, ela também precisa de graça. Em nossos dias, não é difícil ver pregadores fazendo com que as pessoas dependam emocionalmente deles. São discursos bonitos, enfáticos, são discursos que mexem e emocionam, usando o vocabulário bíblico no meio. E não sei se deu certo no vídeo, nós vamos ver daqui a pouquinho um exemplo disso. É aquela coisa linda, com o piano tocando, e você vê pessoas chorando e lágrimas correndo. Só que tudo isso, a pessoa se coloca como a sua esperança. E pior, ela faz acreditar que Jesus Cristo, ele fez tudo o que fez porque você é extremamente importante, amado, querido, uma tentativa de alimentar o nosso ego e as nossas carências. Mas, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje em dia, nós temos um foco exagerado nas emoções. Quem chegou no início do culto, eu falei sobre isso. Nós saímos de um extremo, talvez há 50, 60, 70 anos atrás, onde quando um filho chorava, o pai dizia: engole o choro. A criança não podia se expressar, né? Então, a pessoa tinha que engolir as emoções. Existe um limite, claro, quando a criança está birrenta, você tem que colocar um limite para ela. Eu lembro que uma vez atendendo uma família que enlutada, eu fui lá porque um filho tinha morrido, o outro estava na UTI, e enquanto eu fui lá para consolar no primeiro, a hora que eu saí, chegou a notícia do falecimento do segundo. É claro que toda a casa ficou em crise, em pranto, é natural isso. Mas teve um jovem que eu lembro que ele estava no corredor, ele saiu rolando nas paredes, desesperado, e a mãe dele teve que pegar ele e falar: para! Porque ele já estava saindo do controle. Então, quando foge do controle, é legítimo. Mas antigamente nós tínhamos um exagero. A criança não podia se expressar, as pessoas não podiam falar dos seus sentimentos. Nós tínhamos a frase machista: homem não chora. Então, nós tínhamos um exagero de negar as emoções. E o tempo foi passando, e hoje as emoções se tornaram um Deus o qual as pessoas prestam culto. Tudo você tem que pensar no emocional, se não ofende, se alguém vai se revoltar, se alguém não vai gostar. E pastores estão com problemas hoje de pregar o Evangelho por causa disso. Mas como nós dissemos na escola bíblica dominical de manhã, a verdade muitas vezes ela não é bonita, ela é ofensiva, ela é feia aos olhos dos pecadores. Mas Jesus nunca deixou de pregar a verdade por causa disso. E aí, meus amados, nós temos então um exagero e um vício. Se você ficar só tratando as suas emoções, você vai viver dependente disso. É necessário ter um equilíbrio. Eu conversei com um psicólogo essa semana para poder preparar essa mensagem. E eu conversei sobre o relacionamento da razão e da emoção. E ele me disse: o racional deve governar e dirigir o ser. As emoções acompanham. Precisa ter um equilíbrio, mas precisa ter uma prioridade. Então, se na psicologia nós já temos a emoção hierarquizada abaixo da razão, imagine então na fé. Se a fé não deve vir antes de tudo, e não deve ser ela dirigir o nosso ser. Mas é mais fácil me apegar às pessoas. É mais fácil também para quem está querendo liderar um grupo arrebanhá-la emocionalmente. Porque todo mundo é carente, a verdade é essa. E é mais fácil a gente se deitar no colo de alguém e falar: me abraça, me cura e me salva. Só que quando você faz isso, você está correndo um risco, porque você entrega a sua alma a um pecador.
E saindo do âmbito religioso, eu repito o que já falei aqui, isso acontece muito nos casamentos hoje. Não é à toa que casamento hoje dura 1 ano, se dura isso. Não é à toa que nós estamos, a cada 2 casais, um se vai se divorciar. Porque as pessoas querem manter a segurança, a esperança e reafirmar-se no outro. Há um limite para isso, amados. Como é bom você ter um companheiro ou uma companheira, mas pelo amor de Deus, a âncora da sua alma precisa continuar sendo Jesus Cristo. Porque imagina, se a pessoa morre, você não tem mais apoio, você não tem mais segurança. Se a estabilidade da sua alma for seu parceiro ou sua parceira, seu marido ou sua mulher, quando a pessoa morre, você está frito ou frita. Amados irmãos, a única forma de não nos apegarmos demais às pessoas é nos apegando ao Evangelho. Para isso, é preciso que as pregações dos púlpitos sejam essencialmente da palavra de Deus e somente dela, não de autoajuda, de tratamento emocional, mas o Evangelho da cruz, que às vezes nos fere, às vezes nos desperta, às vezes sacode, às vezes nos faz querer entrar em contato com áreas que não queremos, mas depois disso nos traz toda a paz. Nos traz aquele cenário do Salmo 23, as águas tranquilas, os pastos verdejantes, a segurança que temos no nosso Salvador. Queridos, vamos nos guiar por aquilo que Deus deixou para nós. Isso é uma mudança de mente. O foco da igreja não deve estar em líderes espirituais de destaque, nem em pregadores eloquentes, mas em Cristo e seu Evangelho. Paulo não era um pregador eloquente. Moisés não era um pregador, em certo sentido, eloquente. Diz que ele era difícil de boca, de língua. Uns dizem que era gago, outros, seja como for, ele não tinha destaque e proeminência. Mas a mensagem que eles pregaram era a mensagem que as almas precisavam. Talvez às vezes os pregadores não vão ser os mais lindos, maravilhosos e etc, etc, precisamente para que isso não desvie a atenção das pessoas e para que elas estejam focadas nas Escrituras. Queridos irmãos, repito e quero frisar bem isso nessa noite: não se apoie emocionalmente em ninguém. Ame e seja amado. Ajude e seja ajudado. Mas não dependa emocionalmente das pessoas. Nós precisamos de mais independência emocional. Como é que se consegue isso, pastor? Sendo frio, desprezando as pessoas, sendo uma rocha isolada, uma ilha isolada? Não, isso seria uma tentativa carnal de conseguir independência. Mas dependendo mais de Jesus, gastando mais tempo com a sua palavra, lendo devocionalmente a Bíblia todos os dias. Lendo devocionalmente a Bíblia todos os dias. Porque a palavra não ensina apego às pessoas. O apego exagerado a pai, mãe, líderes religiosos, filhos e etc. traz problemas à sua vida espiritual. E eu quero que você saia daqui com isso bem gravado nessa noite. O apego exagerado às pessoas traz sérios riscos à sua comunhão com Jesus. Ofusca, impede que você desfrute daquilo que Jesus tem para você. Às vezes, você e eu precisamos caminhar mais sozinhos mesmos. Ninguém me ajuda, ninguém me apoia, ninguém está comigo. Às vezes isso é Deus na sua vida, para que você olhe para Ele. Eu quebrei a unha do pé, não veio aqui os irmãos fazer um culto no lar, para poder me abraçar, e dizer que eu sou especial, e dizer que eu sou amado, e dizer que eu sou importante. Certamente Jesus quer cuidar da unha do seu pé, mas muito além disso, quer cuidar da sua dependência emocional das pessoas. Meu Deus, uma pessoa passou, raspou, riscou o carro, o pastor não veio aqui para orar pela pintura. Bom, eu não sou latoeiro, não? Como é que chama? Eu não sou lanterneiro. O meu carro, quando arranha, tem que levar para lá também. Amados, Paulo está dizendo aqui aos coríntios, essa confusão que vocês têm no meio da igreja é esse apelo exagerado. A igreja pegou isso da cultura. Como
pessoas ricas que ajudavam as pessoas a conseguirem proeminência social. Isso hoje é chamado no mercado econômico de investidor anjo. Você tem uma startup, você tem uma boa ideia, um bom negócio, e você apresenta o seu negócio. No Vale do Silício, nos Estados Unidos, tem muito isso. Você tem uma startup de tecnologia, então tem investidor anjo, alguém que vai investir na tua ideia. Claro que ele vai querer lucro, lógico, mas ele vai te ajudar a crescer. E as pessoas acabavam se apegando muito nesses coríntios ricos que ajudavam. E aí elas transferem isso para a igreja. Então vai ter alguém que vai me ajudar, alguém que vai me conduzir, mas às vezes o que precisamos é andar sozinhos para que Deus nos ajude e nos conduz. Não tem nada mais lindo do que você ser livre para verdadeiramente amar as pessoas, andar com elas, ter amizade com elas, desfrutar da ajuda delas, ajudá-las. Não tem nada mais livre para o relacionamento do que você não depender de ninguém. Só que as pessoas também foram tão feridas nesse mundo que elas querem dizer que elas são autossuficientes, elas não precisam de ninguém. E algumas pessoas foram sistematicamente feridas, muitas vezes na família, que elas criaram uma caixa, uma resistência a pessoas. Não é isso também que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de sempre do equilíbrio de Cristo com o centro. Vários estudiosos tentaram entender a natureza das panelinhas de Corinto, buscando descobrir os motivos das divisões. Eu investiguei um pouco isso enquanto eu estudava para preparar essa mensagem. Mas a conclusão que eu poderia citar vários exemplos. Existem pessoas que achavam que era de ordem doutrinária, gosto pessoal, político. Todavia, o que eu encontrei é que o motivo mesmo é porque as pessoas não estavam com as suas atenções voltadas para Jesus. Elas estavam não com os olhos para cima, elas estavam com os olhos mais embaixo, nas pessoas em si mesmo, achando que um líder religioso ia resolver o problema espiritual dela. O líder religioso é aquele que ama, ensina, treina, incentiva, caminha junto, sofre junto, mas sempre apontando para Jesus. Sempre, sempre e sempre. Queridos irmãos, pare de confiar nas pessoas. Abra comigo em Isaías capítulo 2. Pastor, eu quero viver desconfiado de todo mundo agora? Não. A Escritura vai nos dizer exatamente o que é isso. Isaías capítulo 2, versículo 22. Afastem-se, pois, do ser humano, que só tem vida enquanto respira, pois em que ele deve ser estimado? O contexto está falando do dia do Senhor, do julgamento. Ninguém vai poder estar contigo e te valer como Cristo no dia do juízo, porque ele também vai precisar de um Salvador. Vamos em Salmo, capítulo 146, ou Salmo de número 146, no verso 3. Se for Jesus, diga que estamos lendo aqui. Celular de quem tocou aí. Salmo 146, verso 3. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. E por fim, Jeremias, capítulo 17. Anda de novo um pouquinho mais para frente. Jeremias, depois de Isaías, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Se você confia em gente, se você confia em si, o teu coração se afasta do Senhor. Amados irmãos, eu faço o mesmo pedido que Paulo fez no início. Em nome de Jesus Cristo, não se dividam por causa de pessoas. Andemos unidos com o Senhor Jesus Cristo. Andemos no mesmo foco e, sobretudo, vamos tirar a nossa atenção, a nossa mente daquilo que os homens colocam. Vamos colocar a nossa mente, a nossa atenção naquilo que Deus coloca o centro, a sua própria glória.
Deus está sempre interessado no seu próprio louvor. Então Deus é idólatra, irmãos, não porque Ele não tem outros deuses diante de si. Então Deus é egocêntrico? Não. É porque nós, como pecadores, quando ouvimos isso, que Deus tem interesse somente no seu próprio louvor e glória, a impressão que é como um ser humano querendo prestar atenção em si. Mas o centro de Deus não poderia ser outra coisa a não ser Ele mesmo. Porque somente Ele é puro e justo. Se Ele colocasse no ser humano, estaria com todas as estruturas do universo abalado. Amados irmãos, John Piper disse assim: podemos achar que nossa vida está centrada em Deus, quando na verdade nós o tornamos uma fonte de autoestima. Irmãos, contra esse perigo, peço que se reflita a respeito das implicações do fato de Deus amar a própria glória mais do que a nós, e de ser esse o fundamento de seu amor por nós. Entenderam, meus amados? Deus, ele tem interesse na sua própria glória, não de maneira egoísta. O fundamento do amor por nós é a sua própria glória. Porque se fôssemos nós não teríamos sustentação para Deus continuar nos amando. Porque eu sou falho, e você é falho ou falha também. Até aqui eu quero sintetizar 3 erros então. Atenção exagerada nas emoções, centrada no homem, e também usar Deus como fonte de autoestima. Tem gente que diz que ama Deus, mas só quer na verdade receber de Deus ajuda, atenção e etc. e etc. E eu quero dar um exemplo desse tipo de pregação, que ela parece ser algo assim extasiante, mas logo depois do trechinho você vai ouvir uma refutação também. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Por favor, irmão. Aí o Novo Testamento chega, Jesus se manifesta, e o Novo Testamento, Jesus é o centro. Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Do coração de Jesus, você é o centro. Porque fomos chamados filhos e somos filhos. Você é importante. Tudo que Jesus fez apontou para você. Se o que Deus fez apontou para Jesus, se o que os profetas fizeram apontaram para Jesus, o que Jesus fez colocou um alvo em você. Todo amor é por conta de você. O sacrifício é por sua culpa. A cruz é por conta de você. O sangue é por conta de você. O amor é por conta de você. Nós estamos no meio desse furacão de amor. Você é importante. Se qualquer história, qualquer legado, qualquer palavra contra você menosprezou, colocou você para baixo, eu digo em nome de Jesus, para você, você é a pessoa mais importante da terra, porque tudo que Jesus fez foi por sua culpa. Você é importante. Não, querido, você não é o centro de Jesus e Ele não fez as coisas apontando para você. Ele mesmo disse que a comida dele e a bebida dele aqui nesse mundo era fazer a vontade do Pai que o havia enviado. Cristo veio ao mundo para atender à vontade de Deus, para glorificar o Pai na missão que o Pai havia dado para ele. É óbvio que essa missão era que ele morresse na cruz em lugar do seu povo, do qual eu espero que você faça parte. Então, nesse sentido, o que Cristo fez aqui nesse mundo, tal como encarnar, viver como homem, ser traído, rejeitado, injustiçado, ser crucificado, morto e sepultado e ressurreto dentre os mortos, tudo isso que ele fez, todos esses atos salvadores, tinham como objetivo resgatar você da morte que os seus pecados merecem, do sofrimento que a sua culpa exige da parte de Deus. Mas isso é o resultado indireto da obra de Cristo, porque Cristo veio ao mundo realizar essa missão para a glória de Deus Pai, atendendo à vontade de Deus. Então, eu digo isso porque usa-se, às vezes, essa declaração numa tentativa de valorização do eu da pessoa, dizendo assim, eu sou muito importante porque Jesus Cristo morreu por mim. Nada, nós não somos importantes em coisa nenhuma. Deus nos resgatou não é porque Ele viu importância em nós. Deus não precisava nos resgatar ou nos salvar. Deus nos resgatou porque Ele quis fazer.
por conta do seu amor soberano. E foi por conta desse amor soberano que Jesus Cristo veio. Para você não pensar que eu estou inventando, eu lembro as palavras de Paulo lá em Romanos capítulo 5, que nisso se manifesta o amor de Deus, em que Cristo deu sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não é porque você tinha valor, não é porque você era digno, não é porque você merecia, mas por conta do amor incondicional e soberano de Deus. Sim, Cristo veio ao mundo para salvar você, mas ele fez isso primariamente para agradar ao Pai e fazer a vontade do Pai, conforme ele nos declara nos Evangelhos, ok? Meus amados, você vê que no finalzinho do primeiro pregador, ele diz o seguinte: se alguém te deu uma palavra que colocou para baixo, isso é uma tentativa de alimentar a tua autoestima. Olha, deixa eu analisar o teu ego. Olha, Jesus fez isso para que você se sinta bem. Queridos, além de ser pecado isso, o problema é que não resolve também a situação de carência. Você vicia nisso. Você fica viciado numa pregação. Já pensou o Fernando aqui com o teclado, plom, 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 e eu analisando o teu ego. Olha, essa igreja encher. A gente tem que fazer um mezanino aqui em cima. Amados irmãos, o Evangelho, sabe qual é a minha maior preocupação? É que as igrejas estão num ponto em que elas não estão mais reconhecendo o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é terrível. A Bíblia é usada para saciar a nossa autoestima. Abra comigo Isaías capítulo 48. E que Deus perdoe esse pregador tão jovem e que possa encaminhá-lo para que ele seja uma bênção, queridos, e que ele pregue o Evangelho da graça de Jesus. Isaías capítulo 48. E tome muito cuidado com as pregações desse tipo. Isaías capítulo 48. Se você precisa de uma palavra de ânimo, de motivação, para você trabalhar melhor, produzir melhor, procura na internet então umas palestras de motivação. É mais fácil do que querer usar o Evangelho para isso. Isaías 48, versículo 9. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim, é que faço isso. Pois como seria profanado o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Concluindo, eu quero dar 2 exemplos de 2 pregadores que já não estão mais entre nós. Já que estamos no mês da reforma, eu tenho dado vários insights aí nos ensinos e nas pregações. Eu quero primeiro falar de Lutero. Tem um comentário bíblico expositivo que diz que Martinho Lutero se exasperou. E ele era meio sangue quente, meio preto mesmo. Quando seus seguidores foram chamados de luteranos. Não desejava que as pessoas fossem devotas ao pregador, mas sim que seguissem a Cristo. E a citação final é de João Calvino, grande expoente da reforma protestante. E ele disse assim: por favor, irmãos, quando me enterrarem, não coloquem um epitáfio, aquela placa, né? Eu esqueci o nome agora. A lápide. Isso. Não coloquem um epitáfio. E muito menos façam velório. Eu quero ser esquecido, mas Cristo sempre lembrado. Cuide da sua fé, querido. Não entregue a segurança a qualquer pessoa. Ame as pessoas. Ame os pregadores bíblicos que Deus colocar na sua vida. Mas não dependa das pessoas. Precisamos ser livres para amar. Em nome de Jesus. Até hoje as pessoas não sabem onde está enterrado o corpo de João Calvino. Mas eles se lembram que ele sempre pregava apontando para Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai Celestial, entrego essa mensagem, Senhor, pedindo que eu diminua, desapareça, que o Senhor cresça em nossos corações.
Ó Deus, que a Tua palavra seja o sol da nossa fé, que a Tua palavra seja o alimento, que o Senhor seja glorificado para sempre, e nenhum homem aqui nessa terra, Senhor. Que assim, se todos pensarem dessa forma, a Tua igreja possa andar unida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida do outro lado aí da internet. Se você quiser acompanhar a série que está sendo pregada, igrejabatistabethel.org, você pode acessar. Tem também no YouTube, entra no íconezinho que tem do YouTube lá no site, você vai dar direto no canal. Inscreva-se no canal, curte, dá o seu like, ativa a notificação, esse monte de trem que tem para fazer aí, para que você possa receber as notificações dessa pregação. Deus abençoe e uma boa semana para você. Amém.